Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falar, sobre aprender, para discutir saúde aqui na imprensa alagoana. Agradeço de antemão a sua presença e hoje nós vamos conversar com um profissional que integra o rol daqueles que fazem parte das chamadas ciências da saúde, da área da saúde, o educador físico. Na verdade, esse termo até mudou, agora é o profissional de educação física. O Tenildo Lopes está aqui comigo, é mestre também em ciências médicas e especialista nos cuidados com os idosos, sobretudo. E sempre que a gente entrevista aqui um profissional dessa área, não da educação física, mas da área da saúde, nós escutamos sobre a importância dos cuidados com a atividade física, como ela contribui para prevenir doenças, para deixar a nossa mente também saudável. E vamos destacar ainda, nesse contexto, a importância da atividade física para um bom envelhecimento. Afinal de contas, nós estamos envelhecendo desde o momento em que nascemos. Tenildo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer poder receber um profissional do seu gabarito, que tem feito um trabalho tão bom em toda a Alagoas, né? Nos conscientizando sobre a importância dos cuidados, não apenas com a saúde física, mas por extensão também a mental e, claro, com o nosso envelhecimento. Me conta aí, fiquei sabendo numa pesquisa que o Brasil, por exemplo, é um dos países em que nós temos a obesidade de uma forma quase que crônica na sociedade. Um dos indicativos possíveis de uma ausência de prática de atividade física regular. É por aí mesmo que nós estamos nesse mau caminho. Também, Warner. Primeiro, agradecer pelo convite, tá? Muito feliz de estar aqui com você. E dizer que a obesidade ela é um problema de saúde pública, ela traz desde a infância até a fase adulta, fase idosa, nós temos um problema crônico e é um problema que traz um gasto muito grande para o poder público investir na saúde. Quanto à prática de atividade física, nós temos que investir mais na educação infantil. Sim. Porque passamos agora no período pandêmico, tá? Onde tivemos um aumento expressivo da obesidade das crianças. Eu tenho a minha filha em casa que cortamos o gasto energético, tá? Sair para a escola, para correr, para brincar e trancamos em casa. Então essas crianças começaram a acumular energia, a energia foi acumulada em forma de gorduras, começaram a engordar cada vez mais, alimentação processada, sem praticar atividade física, o tempo inteiro no celular, no computador em casa, então teve um prejuízo muito grande. Então, ou começa-se a pensar na prevenção da obesidade lá na educação infantil, na melhoria da alimentação das crianças na merenda, na valorização do professor da educação física na escola, dar mais espaço, estimular as crianças, fazer a parte da educação em saúde com a criança e com a família, principalmente também, porque a criança ela tem que levar para a sua família o que ela aprende na escola. E a criança ela é um influenciador da família, do ambiente familiar, para dizer, pai, vamos caminhar? Pai, não, vamos, pai, o tio da escola disse que o senhor tem que caminhar para melhorar a saúde. Então, se a gente É um agente multiplicador, né? É um agente multiplicador. Se a gente planta lá na escola, a gente consegue minimizar esse problema que a gente já tá assolado no Brasil de forma muito grande. E Alagoas, tem o último dado que saiu, que Alagoas teve um aumento muito grande em número de obesos em Alagoas. Há 2, 3 anos era o estado com a maior taxa de sedentários aqui do Brasil, segundo um dos institutos mais referendados do Brasil, né? Que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora também tem um outro dado assustador, que eu dei uma pesquisa, você também me ajudou nessa ponte, Maceió é a 4ª capital brasileira em índice de adultos obesos. E dificilmente alguém fica obeso quando está adulto. Muitas vezes esse é um processo, como você já adiantou, que infelizmente começa até na infância. E o ritmo de vida imposto, sobretudo nos grandes centros, em que a criança fica muito tempo na escola, algumas em tempo integral, se não houver esse cuidado da instituição e da família, da instituição de ensino e da família, para ter esse cuidado com a alimentação, para ter esse cuidado literalmente com a educação física, né? Com educar a criança sobre a importância daquela atividade de forma lúdica, leve, infelizmente isso vai ser uma coisa cíclica, né? Isso. Alguns estudos mostram que aquela criança, quando ela é sedentária, ela tende a ser um adulto sedentário. Então, isso é muito preocupante, porque o que você faz na criança ou deixa de fazer reflete na vida adulta. Você falou com relação ao número de adultos obesos, é preocupante, porque nós temos aí que não são adultos, como as pessoas falam, o problema é o idoso. Tá? Porque as pessoas acham que todo problema de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, ele está associado sempre à pessoa mais velha. Só que não.
as coisas mudaram, o tempo passou e a gente está vendo que essas doenças estão cada vez mais nas pessoas mais jovens, 20, 30, 40 anos. Então, envelhecimento precoce, podemos dizer assim, né? Não seria um envelhecimento, mas seria um mau cuidado com a saúde. Eu tenho uma camisa que diz assim, você não está velho, você está sedentário. Que as pessoas vão levantar na cadeira, sente dor no joelho, sente dor nas costas. A primeira coisa que fala que diz, eu estou velho. Só que, na verdade, as pessoas estão deixando o seu corpo, estão descuidando do seu corpo, acham que a atividade física ela é desnecessária, não é prioridade. Eu trabalhei a semana inteira, vou parar para fazer uma caminhada. Então, essa parar para fazer a caminhada, ele acaba deixando a sua saúde em último lugar, principalmente para os homens. Tá? A mulher ela tende a ser mais ativa no seu processo, principalmente na fase idosa lá na frente. Na fase adulta, o homem ganha um pouquinho mais, porque a mulher acaba assumindo vários papéis na sociedade, tomar conta de casa, trabalhar do marido, então às vezes deixa um pouco de se cuidar no meio do caminho, mas de modo geral, o homem ele acaba tendo um prejuízo grande, porque o homem, saiu uma pesquisa muito interessante que ele falou bem assim, que o homem rico e o homem pobre, eles têm o mesmo índice de obesidade, seja rico ou seja pobre, na faixa dos 40, 50 anos. Já a mulher, quando é rica e a mulher quando é pobre, a mulher rica, ela investe no seu corpo. Ela vai para a academia, ela faz uma massagem, ela cuida de si, tá? Já a mulher, quando ela não tem uma condição financeira, ela se descuida mais, não pelo fato que ela não quer, às vezes não tem condições de fazer ir na academia, a parte da educação pesa muito nessa situação. A gente tem fatores como fator educacional e fator de renda, são dos fatores cruciais para a redução da prática de atividade física e para a redução das condições alimentares. Quando a gente olha aí sobre esse prisma da pesquisa, pelo menos no que tange aos homens, não é uma questão de renda, não. É uma questão cultural. Educacional, isso, não é verdade? Isso. O da mulher, como você já bem justificou, tem esse outro viés. Agora, no final das contas, até uma caminhada regular de 30 a 40 minutos não deixa de ser atividade física. E eu sei que, naturalmente, a pessoa que muitas vezes dispõe de menos renda, por vezes chega exausta, sai de casa às 5 horas da manhã, ônibus lotado, trabalha em pé 2 horários, demora 2 horas para voltar no trânsito de Maceió, se for então, talvez até mais, quem mora na parte alta e sai aqui da parte baixa. Por vezes a pessoa não tem também uma alimentação adequada até para propiciar esse ganho energético, né? Bem distribuído, que lhe dê a condição de chegar em casa e querer ter à disposição dessa atividade física. Mas a gente pode também se esforçar um pouquinho e às vezes com medidas simples, né, de adequação da rotina, Tenildo, iniciar, pelo menos dar literalmente o primeiro passo para uma caminhada, por exemplo. Primeiro a gente chama de comportamento sedentário, que é aquele sujeito que acorda de manhã, vai para o seu trabalho, pega o ônibus, desce já na porta, o próximo ali, vai direto, senta, trabalha no escritório, senta na sua cadeira, passa o dia inteiro no computador, só levanta para ir no banheiro, tomar um café no máximo, e para ali vai o dia, volta para casa, dorme, ponto. O gasto energético dele foi muito baixo. Então, temos algumas dicas, né, que a gente fala, que sai um pouquinho antes de casa, pega o ônibus 2 pontos depois, ou desce 2 pontos antes de descer no trabalho, faz uma caminhada um pouquinho maior. Durante o seu dia de trabalho, faz pequenos alongamentos, pausas a cada 1h30, 2 horas de trabalho, levanta, se estica, se alonga, deita no chão, bota as pernas para cima. Se não puder, dá uma alongada nas pernas, até sentado mesmo. Então, são coisas que você consegue fazer dentro da sua rotina de trabalho, você consegue ter uma mudança no seu comportamento, tá? No hábito mais ativo. Durante o seu trabalho, caminhar mais, levantar, aí o pessoal reclama, eu sinto muita dores nas pernas, inchaço, isso é uma redução na circulação sanguínea. Tá? Passa muito tempo com o pé pendurado, não toca no chão, aí quando vai pisar dá aquele formigamento, começa a ter uma alteração. A panturrilha é o segundo coração, a gente ouve dizer, né? As panturrilhas são o segundo coração, não é assim? Isso, nós temos 3 corações, no caso é o central, a panturrilha e o plantar, que o pé faz o primeiro movimento, a panturrilha seguida, só que lá em Maragogi eu digo assim, lá em Maragogi, a panturrilha ela tem essa função, mas a função principal é para olhar a vida das pessoas. Você sobe, alguém passou na porta e você cura Dá uma olhadinha, né? Aí fica curioso. Então, quanto mais forte tiver a panturrilha, mais tempo você vai ficar olhando a vida dos outros. Fica bem informado, bem né? informado. Ô, Tenildo, agora, a sua área de atuação mais direcionada, eu sei que nenhum profissional se restringe a apenas uma coisa, mas você, além de ser profissional de educação física, se especializou fazendo um mestrado nas ciências da saúde, né? De forma geral, ciências médicas, na verdade, né? E você
trabalha com o pessoal da terceira idade. Primeiro me conta aí, quem é essa figura, o gerontologista? Falei certinho? Isso. Então, eu sou especialista em gerontologia. Eu sou, no caso, sou especialista em envelhecimento humano. Eu não apenas trabalho com idoso. O pessoal diz, não, você trabalha com idoso? Não, eu hoje atuo diretamente com idosos. Mas a minha formação, a gente fala do envelhecimento do modo geral. Como você falou aí, a pessoa começa a envelhecer a partir do momento que nasce. Eu vou voltar um pouquinho mais. Sim. A gente começa a envelhecer a partir do momento que é fecundado o espermatozoide no óvulo, você começa a se transformar. Então, tudo que acontece na sua gestação, durante a gestação, interfere no seu envelhecimento. Se a mãe não tomar vacina, não for fazer um pré-natal, se fumar, se beber. Então, essas coisas vão prejudicar o bebê, certo? Ele pode nascer com alguns problemas, alguma alteração. Então, tudo isso já está dentro do envelhecimento. Então, a partir do momento que é fecundado, você já começa a envelhecer, a modificar, você nasceu, começa a sua vida extrauterina e a gente tem que cuidar lá das crianças de toda a fase, criança, adolescente, fase adulta e idosos. Então, dentro desse processo, temos alguns problemas que as políticas públicas, elas ocorrem para criança e adolescente. Chega, quando termina a fase da adolescência lá para a fase adulta, a gente tem uma pausa, tem uma quebra nas políticas públicas e elas só voltam a acontecer quando já está no idoso. Então, eu tenho uma margem de 40 anos que você não tem cuidado. Nós temos aí a saúde do homem, saúde da mulher, só que ainda acaba ficando a desejar muito. Hoje aqui em Maceió, nós já temos postos de saúde que funcionam até às 19 horas, até às 21, se eu não me engano. Até às 21, então já facilita muito, porque para aquele homem ou para aquela mulher que não consegue conseguir atendimento durante o dia, vai à noite. Trabalho, estudo, porque trabalha, vezes, estuda, né? Não consegue sair, então já facilita, já é muito bom. Então, esse período de pausa que a gente tem está prejudicando o nosso envelhecimento, que a gente está numa fase. Eu estou na minha fase, você está na sua. Tá? O idoso que eu trabalho está na dele. Então, quando você chega na fase idosa, muita gente diz, eu já estou com hipertensão, sou diabético. Só que aquilo ali ele não adquiriu a partir de 60. Ele adquiriu na fase adulta, aos 40, 50 anos. Então, se você quer ser um adulto saudável, você tem que cuidar de ontem, não é nem de hoje. Começar a se alimentar bem, começar a fazer uma atividade física, começar a colocar isso como hábito. Tá? Se vira hábito na sua vida, o primeiro mês é o mais difícil, Arne. Primeira semana, vou fazer a pulso. Na segunda, passe do primeiro mês. Tente. Tá? Você vai ver como vai melhorar a sua condição de vida. Dei uma palestra uma vez numa empresa e falei, vocês saem daqui da praia para o Benedito Bento, onde faz um retorno dentro de Maceió. Vocês poderiam sair daqui, caminhar até o outro ponto lá na frente, dar 1 quilômetro, pega um ônibus mais vazio, sabe? Vai andar menos, vai cuidar da sua saúde. Passou o tempo. Voltei à empresa 3 meses depois, um rapaz, olha, eu perdi 10 quilos daquela palestra que você deu aqui até hoje, porque eu parei de pegar o ônibus, comecei a andar metade do caminho, pego o ônibus, já passo toda a parte do trânsito e melhorei a minha saúde. Trago um tênis, trago uma roupa diferente. E ele gastou quanto? Na verdade, ele ganhou. Na verdade, era aquilo que a gente falou há pouco. Muitas vezes não é uma questão somente de condição financeira. Isso. E a informação, muitas vezes, é que é esse ponto de partida para uma transformação positiva. A gente fala muito de educação física, mas a informação acerca da educação física já pode ser esse gatilho positivo para iniciar uma transformação na mente, que vai refletir numa mudança comportamental desse hábito de praticar uma atividade física. Afinal de contas, nosso corpo foi criado para que tenha movimento, não é assim? Isso. Tem algumas objeções. O nosso corpo, se a gente depender do corpo, o corpo ele vai querer sempre o repouso. Sabe? A gente fala que a atividade física, ela, no modo geral, ela não faz bem ao corpo. Por favor, só saiam depois que eu terminar o raciocínio, por favor. Então, começou a fazer atividade física, você aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a sudorese, você cansa. Então, isso, naquele momento, para o corpo é ruim. Porém, o descanso e a recuperação vai fazer com que o seu corpo ele fique mais forte. Mas por isso ele precisa do movimento que é inerente à vida. Do movimento que garante beber água, para me alimentar. Aí eu entro na questão funcional, seja para o adulto, seja para o idoso, seja para a pessoa obesa que já começa a ter uma redução na sua limitação funcional, tipo levantar e sentar da cadeira, caminhar 10 metros, subir um lance de escada. Então, se você percebeu que já está tendo um prejuízo na sua funcionalidade, que é o ato de funcionar sozinho, cuidado. Procure ajuda,
procure um profissional médico, procure um profissional de educação física, nutricionista, comece a se cuidar, comece a movimentar. Porque aí você pega, imagina uma pessoa de 40 anos que já não consegue mais levantar e sentar da cadeira direito, reclama de dor no joelho, não consegue dar uma carreira de 30 metros. Imagina essa pessoa daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Então, assim, 20 anos, a gente pensa que é muita coisa, mas não. Então, passa muito rápido. Então, se essa pessoa já está com 40, 30, 40 anos, com alguns prejuízos, começa a se cuidar, começa a se valorizar. Você falou com relação à informação, a gente tem uma coisa que hoje, a gente poderia falar, não é falta de informação. Porque hoje tem internet, Instagram, todos os canais falam sobre saúde. O que falta é as pessoas se perceberem como prioridade. Daí a questão da educação, né? Da educação. A informação, ela pode ser esse gatilho, como eu disse, mas uma política pública, por exemplo, que incute isso no ambiente escolar, naquele programa de saúde que já existe no bairro, não só para que a pessoa dance, para que ela jogue um futebol, mas para que ela entenda o porquê daquilo e como aquilo é positivo para ela, é que começa a fazer parte de um contexto educacional e muda a cultura da população, né? É o que eu falo, a prática pela prática, ela é boa, mas ela não deixa, o resultado dela vai se acabando ao longo do tempo. Se eu chegar aqui, vamos lá, vamos alonga para um lado, alonga para o outro tal, e foi embora. Você fez um movimento aqui, mas daqui a 1 ou 2 semanas você esquece. Mas se eu chegar aqui, você tem que fazer atividade física. Você está chegando aos 40 anos, tem que se cuidar da pressão. Você quer ser um adulto, um idoso saudável? Vai para academia. Você tem filhos? Quer ver seu filho crescer? Então, se cuide. Tá? Infelizmente, eu perdi a minha mãe muito jovem. Perdi minha mãe aos 42 anos de idade, ela ia fazer. Então, por um pico hipertensivo, teve um AVC, minha mãe não se cuidava, não fazia atividade física, não se alimentava bem. Enfim, ela teve um AVC e veio a morrer. Então, hoje eu trabalho também para fazer com que os pais possam entender que eles têm que dar o direito dos filhos a agradecer o trabalho dele. Imagine, eu acordo às 5 da manhã todos os dias, eu dormi meia-noite trabalhando. Então, trabalho muito para dar um cuidado para os meus filhos. Lá na frente, o que eu vou querer é dizer, pai, obrigado. E o seu filho vai querer lhe agradecer. Então, hoje, infelizmente, eu não posso agradecer a minha mãe, porque a minha mãe morreu muito jovem. Tá? Ela era empregada doméstica, cuidou de 3 filhos com muita dificuldade, e nesse caminho, entrei na faculdade, foi o maior orgulho dela, botar um dos filhos na Universidade Federal de Alagoas e tal. Então, assim, ela trabalhou muito. Eu sou muito grato à minha mãe porque ela fez. Só que, infelizmente, eu não pude agradecer quando eu me formei, porque a minha mãe morreu no meio do processo. Então, eu, quanto filho, eu tenho uma dificuldade, queria agradecer a minha mãe e não posso. Então, a mesma coisa com seus filhos, tá? Eles vão querer lhe agradecer, vão querer chegar para você, apresentar seus netos, e você vai ter partido, vai estar numa condição de saúde muito grave, e você não vai aproveitar aquele momento. Isso é muito importante porque a gente não costuma, por uma questão talvez também educacional e cultural, prever a nossa velhice. A gente só vai, como se diz até numa expressão hoje dos mais jovens, seguindo o fluxo. Né? Mas quando eu chego, principalmente na fase da terceira idade, que a gente costuma chamar, né? Quando eu sou um idoso, eu preciso ter massa muscular, por exemplo, que vai fazer essa sustentação óssea e até me dar a condição de movimentar os meus membros, de me deslocar. E isso é mais fácil de adquirir na juventude. Isso, então, se chama reserva. Eu começo a fazer um investimento de saúde agora para usufruir dele em todo esse período, mas sobretudo no momento em que meu corpo talvez já não me dê essa resposta tão fluida rápida, de obtenção de músculo, não é verdade? Isso é só um dos detalhes, né? Mas me explica essa parte aí que é tão importante. Eu vou voltar só um pouquinho da faixa etária, eu vou voltar para a casa dos 50 anos e vou falar especificamente da mulher. Tá? A gente tem uma doença que é a osteoporose, certo? Que é um problema também sério de saúde pública, só que as pessoas acabam não ligando, não dando tanta importância para ela, mas que na fase idosa ela tem um prejuízo muito grande, certo? A mulher que não faz atividade física, que não se alimenta bem, vou falar os fatores de risco para a doença, tá? Primeiro, ser mulher. Segundo, ser branco, tá? Ser sedentário, não se alimentar de forma saudável, bebida alcoólica, cigarro. Então, são fatores de risco para a doença, tá? E que se você não cuidar, aos 50 anos a gente vai ter muitas mulheres com osteoporose. Nós temos um exame que é feito, que é o DEXA,
tá? Que é a densitometria óssea. Só que eu acho que o exame ele é sempre feito de forma errada, não é a forma, desculpa, no prazo errado. Porque é um exame que é feito apenas para diagnosticar. Chegou aos 50, 53 anos, a mulher fez o exame, você está com osteoporose. Tá, vai para casa. Só que assim, o exame poderia ser feito muito antes. Tá? Com 10 anos, aos 40 anos, uma recomendação diz, olha, você tem que 10 a 15 anos para melhorar a sua massa óssea. Se você não fizer nada, daqui a 15 anos você vai ser uma mulher com osteoporose. Como é que a gente pode melhorá-la? Fazer a atividade física com impacto. Correr, dançar, musculação, que a musculação seria essencial com relação à massa muscular. Crossfit agora está na moda também, né? O crossfit está na moda, treinar com moderação, evitar as cargas altas. O crossfit é muito bom. O problema é que as pessoas entram e começam a pilhar nos pesos. Por isso a importância do profissional ali, né? Do profissional da educação física, conversa com o seu professor. Professor, está errado, está certo, como é que está a carga? Então, conversa com o professor, ele vai dar orientação, não vai fazer de qualquer jeito para não se machucar, certo? Então, essas atividades de impacto vai fazer com que você tenha uma reserva óssea, para que quando você chegar aos 50, você já não tenha o seu risco de ter osteoporose, que você já está entrando na menopausa, que dentro da menopausa aí já se perde pelo menos entre 15% a 20% de massa óssea durante esse período, um período muito curto, 2 anos. Então, tem-se esse prejuízo. Já vem uma reserva, perdendo-se a reserva, você não ganha massa óssea, na menopausa você perde, pronto, você tem uma mulher aos 53, 54 anos com osteoporose. Aí você diz, como é que vai ser no idoso? Então, voltando lá para o idoso ele tem mais dificuldade, tá? Ele já apresenta todas as suas limitações, porém ele tem um ganho de massa rápido. Pode acreditar, ele começa o exercício, quando ele é bem feito, bem organizado e planejado, aquele idoso, ele consegue ter uma recuperação muscular boa para a capacidade dele. Então assim, ele não conseguia subir um degrau, um mês de treino ele já está subindo com mais facilidade. Tá? Eu tenho um cliente agora de 87 anos, que eu cheguei em dezembro, comecei com ele em dezembro no andador. Ele andava de uns 5 metros em 10 minutos. Em um mês, ele passou a deixar o andador. E eu, cadê seu andador? Não, quero mais não. Mas por quê? Não. Desculpa. Sem problemas. Não quero mais não usar não. Ele começou a ganhar confiança, ganhou massa muscular e foi se desenvolvendo. A gente saiu, ele mora num quarteirão e a gente começou a andar de um trecho pequeno da casa dele. 10 metros, 20 metros, 50 metros. Com 3 meses de trabalho, ele conseguiu dar uma volta no quarteirão de 400 metros. Então, uma evolução em tanto, evolução né? Muito. Certamente com exercícios que não demandavam tanto esforço físico, talvez até pela questão da idade, mas que com a orientação adequada propiciam todo esse desenvolvimento. E a gente sabe que a gente ouviu aqui recentemente nutricionistas e eles sempre dizem, olha, a alimentação tem que andar de forma conjugada com a atividade física. E com certeza você que está nesse outro lado também da área da saúde, da educação física, vai dizer o mesmo. Então, comer bem desde a infância vai me gerar hábitos adultos que vão convergir positivamente para a minha fase de idoso. A gente fala que a nutrição e a atividade física, eles caminham junto de mão dada e agarrados, se possível. Melhor, né? Melhor. Então, vamos lá, para uma redução de peso, de gordura corporal, manutenção do corpo, atividade física, de um modo geral. A nutrição, 70%, o exercício, 30%. Só que aí onde é que está? Então eu só posso melhorar minha nutrição, melhorar minha alimentação e não preciso fazer atividade física. Calma, não é bem assim. Você perde muito peso, consegue controlar a sua alimentação ali, fazer uma redução corporal com a nutrição. Porém, se você só se alimentar bem, você vai perder tudo. Massa magra, massa gorda. Então, precisa saber o que é que você está perdendo. Com a atividade física... Queria só fazer um parênteses aqui, se você permite, para dar um esclarecimento, obviamente que você sabe. Mas muita gente não sabe, por exemplo, que perder peso não significa necessariamente saúde. Você pode perder peso até em decorrência de uma doença, de uma enfermidade. Sim. E às vezes você perde um volume grande de peso na balança, que a gente pode considerar quantitativo. Você, perdi 10 quilos. Mas você perdeu 10 quilos de quê? Aí seria uma perda de peso qualitativa. E isso é importante de dizer, né, Tenildo? Eu perdi músculo? Se perdi, tô frito, né? Perdi só água e gordura? Eita, será que eu não fiquei com déficit hídrico? E se for só gordura, viva, né? Apesar da gente precisar de um pouquinho, quanto menos melhor, né? O corpo precisa de gordura para sobreviver, tá? Quando você perde, você falou, eu tô perdendo o quê? Massa magra, gordura. A composição corporal que a gente chama, de modo geral,
Então tem que ter muito cuidado. Só a alimentação, ela é crucial, porém ele conciliar com a atividade física, você vai conseguir perder gordura, aumentar sua massa muscular e a quantidade de peso que você perde, ele deixa de ser importante, porque quando você ganha massa muscular, ele vai interferir no peso. Tem gente que entra na academia, principalmente na mulher, o que acontece? Entrei na academia aos 60 quilos. Comecei a treinar, tudo. Daqui a 1 mês e meio, 2, estou com 62. Aí o que é que a mulher faz? Engordei. Desiste. Engordei. Né? Aí o que é que faz? Desiste do processo. Só que na verdade ali não é que ela engordou, ela passou a pesar mais, mas tem que saber o porquê. Provavelmente ela ganhou massa muscular, porém a calça já está folgada, a blusa já entra com mais facilidade. A autoestima melhora, o que incentiva também a prática, né? Então são essas coisas, eu prefiro olhar pela roupa. Como é que tá a bermuda? Rapaz, ela tá mais folgadinha. Pronto, é muito melhor do que você tá controlando na balança. E algo importante disso, né, Tenildo, é que as pessoas às vezes também não entendem que essa perda de peso, ela precisa ser acompanhada, exatamente pelo motivo pelo qual nós estamos falando aqui. Você não pode sair, vou usar uma expressão até bem nordestina, desembestada, né, de forma desenfreada, querendo essa perda, porque você pode estar também perdendo nessa composição minerais, nutrientes que são essenciais para a saúde e até para o bom desenvolvimento da prática da atividade física. Daí, quando a gente começa a perder muitas vezes o peso, desperta também para se preocupar com a alimentação. E às vezes você está perdendo só com a alimentação, mas diz, poxa, sequei tanto que estou parecendo uma caveirinha. Então, por isso que a nutrição e a educação física têm de ser conjugadas para que a gente tenha até um resultado estético. Afinal de contas, ele é secundário em relação ao da saúde. Mas faz parte também, né? Sim. É o lance da autoestima, eu quero mais e melhor. As pessoas entram na academia pensando na estética. Só que, na verdade, ela vai lá, a academia é um fator social, mas ele primeiro tem que cuidar da saúde. Então, esse processo você tem que pensar ao longo. O pessoal, não, daqui a 2 meses vai estar o verão. Então, vou treinar para 2 meses. Não, você vai treinar pro resto da sua vida. Não é o projeto verão, é o projeto 4 estações, né? Isso, 4 estações, a vida toda. E você pensando dessa forma, você vai galgando pequenas coisas, tá? Essa perda de peso muito rápida, ela é um problema, tá? O que acontece? Uma pessoa que é sedentária, tal, começou a treinar. No primeiro mês, ela vai perder muito peso. Eu perdi 7 quilos no primeiro mês, durante o processo. No segundo mês, ela vai perder 2. 3 no máximo. Aí a pessoa, poxa, o que foi que aconteceu? Estou comendo a mesma coisa, estou fazendo atividade física. Por quê? O corpo, ele precisa se defender. Se você perde muito peso de uma forma muito rápida, o corpo entende que você está com problema de saúde. Sofrendo um ataque, tá sofrendo algum problema. Contas, né? É porque o corpo está sempre brigando. O corpo ele procura a homeostase, que é o equilíbrio. Então, se você perde um peso muito rápido, então o que é que o corpo faz? Ele bloqueia. Compensa, né? Ele bloqueia. E quanto mais perto do peso ideal também, mais difícil é chegar naquele resultado, né? Porque o corpo precisa... a gordura, por exemplo, ele consegue perder gordura de braços, de perna, mas a gordura central é muito mais difícil. Do core, né? Que a gente diz. Isso, porque a região central estão nossos órgãos. Então, a gordura, ela serve de fator de proteção, tá? Se você perde um braço, você sobrevive. Se você retira um órgão, retira um pulmão, você morre. Então, assim, a gordura, ela está ali para proteger. Então, a gordura ele vai liberando. Não, eita, onde é que tem mais aqui? Vou puxar, não tem mais. Aqui não tem, pronto, vou puxar daqui. Então, o corpo, ele está se equilibrando, ele está tentando lhe defender. Então, mesmo que você queira ali fazer, o corpo, ele bloqueia. Então, ele precisa reconhecer aquele novo peso. Tinha 70, foi para 75. Ele entende um pouco, entendi que esse peso agora é o meu normal. Então, desse seu normal, primeiro mês ele perdeu muito peso, segundo mês bloqueou. No terceiro mês, normalmente ele volta a perder um peso maior, porque ele entendeu que aquele segundo mês o peso, 75, não está doente, não está fazendo nenhum mal, então libera. Então, o corpo ele começa a se readaptar, então ele vai nesse processo. Então, você não vai perder 10 quilos a cada mês. Então, não pense, eu quero começar... Por isso que é importante esse planejamento. O profissional é que vai entender essa dinâmica, né? Sobre essa dinâmica na parte nutricional, na parte de exercício e combinando os dois, sempre conciliando os profissionais comunicando, conversando entre si para o fim objetivo específico daquele cliente. Eu vou pedir ao Kennedy para fechar a câmera aqui em você, porque a nossa entrevista se resume nessa frase. O idoso é um jovem que deu certo. E nesse programa aqui, Kennedy, nós conversamos com o Tenildo Lopes, que é profissional de educação física, mestre na área da saúde, né, da medicina e também dos cuidados amplos que a gente deve ter para garantir
uma fase adulta, um momento de infância saudável e chegar na tão desejada velhice, ainda jovem de alguma forma, né, Tenildo? Eu vou pedir que nesse último momento você aproveite para passar aí o seu arroba, já que esse é o nosso cartão digital hoje lá do Instagram, seu telefone de contato e até para dar um breve recado final aí para nossa audiência. Ok, você me acha lá no Instagram como Tenildo, sou amigo de idoso. Tá? Meu telefone é 82996711244, pode mandar mensagem, qualquer dúvida, só entrar, meu pai, eu recebo muita ligação, mensagem, olha, meu pai tá assim, como é que eu faço? Sabe? Então, estou disponível, é só mandar mensagem. Tem lá no meu Instagram, tem muita orientação sobre prática de exercício para idosos, com exercícios simples, que dá para fazer em casa de forma segura. Então, é só entrar lá, dar uma olhada, dar uma conferida, qualquer dúvida chama. E dizer para você que o envelhecimento, ele é contínuo. Tá? Você que está aí nos seus 20, 30, 40 anos, não deixe passar o tempo, não deixe esperar para chegar, quando eu tiver os meus 60 eu vou me cuidar. Não, não faça. Tá? Você só está perdendo tempo. Cuide-se a partir de ontem, nem hoje, a partir de ontem, porque o seu corpo vai agradecer, sua família vai agradecer, seus filhos vão agradecer por você estar bem e por mais tempo junto com seus familiares. Maravilha, recado dado. Agora não tem desculpa para você não se cuidar. Afinal de contas, todo mundo quer viver mais, a nossa expectativa de vida também está crescendo e é bom viver mais, porém melhor também, não é assim? E eu aproveito para te convidar para ativar as notificações aí do nosso canal no YouTube. Mas eu estou assistindo na Smart TV. Não tem problema, pega o seu celular, seu computador, seu tablet, ativa, porque quando esse programa e os outros aqui da TV Assembleia forem ao ar, você vai receber essa notificação, fica sempre bem informado. E o legal é que, mesmo estando na Smart TV, se você não conseguir ver no horário que ele vai ao ar, pode dar uma conferida depois no canal no YouTube. Não tem desculpa também para não ficar bem informado. Te aguardamos no próximo Ponto de Vista. Obrigado pela sua companhia e até lá.